Cara, imagina voltar pro ano de 2006 e entrar num estúdio que já tinha plena experiência com mundos abertos, mas estava extremamente insatisfeito com o próprio trabalho. Já estava insatisfeito com o que já tinha criado na época e queria mais. Era um estúdio muito ambicioso. Eles já tinham feito jogos grandes, cheios de liberdade, mas sempre tinha aquela pulga atrás da orelha, aquela questão: pô, esse mundo aqui é vivo, mas só funciona quando o jogador tá olhando. Pô, esse mundo aqui, ele é cheio de vida, mas só quando a visão do jogador tá pro mundo. E então, mano, a ambição do estúdio agora era outra. Não era só criar um mundo cheio de vida, mas sim persistente, e continuasse funcionando mesmo quando você não estivesse olhando para ele. Um mundo que não depende da tua atenção para funcionar. Um mundo independente, que funciona com o próprio sistema. E para esse mundo ser feito, cara, tudo funciona no motor do jogo. Esse motor do jogo não é visível. Você, quando acessa o jogo, não consegue vê-lo, mas tudo o que acontece no jogo é dependente dele. Tudo que acontece no jogo é responsabilidade do motor. O motor do jogo é o cérebro. É ele quem decide como o jogador anda, como as luzes funcionam, como o tempo dentro do jogo funciona, como personagens caminham e até pequenas coisas, como pequenas interações entre os NPCs. E outras coisas mais pequenas ainda, como um copo caindo no chão ou um cadáver descendo pela ladeira. Nada quando se trata de motor gráfico é decorativo. Nada tá ali para ser bonitinho. Tudo é cálculo, tudo tem um sistema lógico por trás. E o motor que gerou o Skyrim não veio do zero. O motor do Skyrim é uma mistura de herança com teimosia. Partes antigas de um motor foram reaproveitadas, porém muitas coisas foram reescritas por conta que não podiam ser utilizadas para suprir a ambição do jogo, para suprir a ambição dos desenvolvedores de Skyrim. E o maior problema que os desenvolvedores tinham era o tamanho do mundo de Skyrim. Skyrim tinha que ser gigante, Skyrim tinha que ser muito vivo, Skyrim tinha que funcionar sozinho em um mundo. E isso pro ano de 2006 era impossível de se carregar tudo de uma vez. E o que os desenvolvedores fizeram? Eles criaram partes. Então, a solução foi dividir o mapa em pequenos pedaços invisíveis, como se o mundo de Skyrim fosse feito de blocos secretos. Enquanto você anda pelo mundo de Skyrim, o mundo que está à sua frente vai carregando e o mundo que você vai deixando para trás vai sendo deletado. E tudo isso, cara, acontece em silêncio, sem te pedir permissão, sem você deixar. É o motor trabalhando para otimizar o máximo possível a sua criação. E é por isso, cara, que o Skyrim é único. É por isso que o Skyrim passa essa sensação de estranheza, de continuidade. Você sai de uma cidade, cruza uma estrada, sobe numa montanha, entra dentro de um lago, entra numa montanha, entra numa ravina, entra numa caverna e nunca percebe o quão longe você chegou. E nunca percebe que o jogo tá desmontando e montando o mundo constantemente ao seu redor, mano. O motor de Skyrim tá o tempo todo tomando decisões. As principais seriam o que fica, o que some e o que pode ser utilizado depois. E cara, isso não é algo simples pro motor gráfico, porque o jogo precisa lembrar das consequências das suas ações. Um objeto que você moveu, um item que você roubou ou um inimigo que você matou pode ter consequências graves lá na frente dentro de Skyrim. E tudo isso é responsabilidade do motor do jogo. Mas no fundo, cara, no fundo mesmo, essa ideia do jogo é uma parte obsessiva de que o Skyrim é um cenário. Eles tentam negar isso ao máximo. Skyrim não quer ser um cenário. Skyrim quer ser um lugar de verdade. Skyrim não é feito para ser um palco. Ele é para ser feito uma vivência. Luz, clima e paisagem como ferramentas de imersão do jogo. Cara, depois que o mundo do Skyrim vive, ele precisa parecer vivo. E aí que entra os gráficos do jogo. Mas não no sentido, quantos polígonos tem isso aqui? Qual é a qualidade gráfica disso aqui? Não, mano. O foco aqui nunca foi impressionar tecnicamente, mas sim convencer visualmente. E a iluminação do jogo é um dos pilares principais disso. Skyrim usa um sistema de iluminação dinâmica. E isso significa que o jogo não utiliza apenas a luz desenhada padrão que nem os outros jogos. A luz do jogo é calculada em tempo real e reagindo ao ambiente. Uma tocha dentro de uma masmorra não serve só para enxergar o jogo. Ela muda o clima inteiro do lugar. Sombras reagem a você. A luz bate na parede da caverna de uma maneira diferente. A luz bate na tua armadura de um jeito diferente e a luz bate nos materiais como madeira, ferro e pedra de maneiras totalmente diferentes. Mas nada disso é perfeito, porém coerente, e é a coerência que engana o cérebro. Vamos lembrar do Minecraft, por exemplo. 2 madeiras, um pauzinho, uma pá. 2 madeiras, 3 pauzinho, um machado. A coerência é tudo dentro dos videogames. O clima do jogo é outra coisa que conversa diretamente com o sistema. Neve, chuva, o céu limpo, templo nublado, tempestade. O jogo não trata isso apenas como filtros visuais, apenas como gráfico bonitinho para deixar o jogo mais agradável visualmente. Cada condição climática dentro do Skyrim altera o mundo de uma maneira diferente
diferente. A neve do jogo, por exemplo, muda a forma como a luz se espalha, deixa o clima mais frio visualmente, deixa tudo mais opaco, deixa tudo mais gelado, reduz o contraste do jogo, deixa tudo um pouquinho mais triste, mais lento. A neblina não é só um efeitozinho na tela, ela realmente ocupa espaço, ela esconde montanhas e ela cria também aquela constante sensação de estranheza, aquela constante sensação de solidão dentro do jogo. As montanhas de Skyrim são um espetáculo à parte, cara, elas parecem gigantes, intimidadoras, enormes e sólidas, mas isso faz parte de uma ilusão extremamente bem pensada de Skyrim. De longe, elas são perfeitas, quase como pinturas tridimensionais. Mas conforme você se aproxima, o motor aumenta o gráfico só onde realmente importa. Rachadura, variações de textura e volume são algo que quando você se aproxima, ficam muito mais aparentes, ficam muito mais destacadas para deixar aquela montanha muito mais viva, mais realista. Isso permite que o jogo funcione em um hardware limitado sem quebrar a magia, sem quebrar a tua vontade de jogar e a tua vontade de viver o Skyrim. E cara, o ciclo de dia e noite dentro do jogo é o que amarra tudo isso, é o que deixa tudo isso perfeito. O sol e a lua se movem de verdade, não são imagens estáticas no céu do jogo. Eles realmente funcionam, realmente existe um sistema por trás disso. Por exemplo, o sol se move, a sombra também se move. Por exemplo, a posição do sol muda, a luz do sol também muda. As sombras se alongam, desaparecem, reagem a outros lugares. O motor do jogo precisa recalcular constantemente a iluminação, e isso pesa pra caralho pro motor. Mas o resultado dentro de Skyrim é um mundo que realmente parece viver. É realmente um mundo que parece que tá vivo. É um mundo que parece respirar. Você se sente vivo quando joga Skyrim. Você se sente na pele do personagem. Você sente o tempo passando. E cara, nada disso foi feito para ser realista no jeito científico ou no jeito gráfico. Foi feito para ser dramático, foi feito para ser teórico, foi feito para ser bonito, sentido. Cores frias, contrastes fortes, céus carregados, neve, tempo frio, clima de tristeza, clima de solidão, tudo isso faz parte do clima de Skyrim. E tudo isso ajuda a esconder limitações técnicas e ao mesmo tempo cria uma identidade visual que é única do Skyrim. Cria uma identidade visual que só o Skyrim tem feito até hoje. E Skyrim, quando é visto, cara, é quase que reconhecido instantaneamente por conta dessa identidade visual criada por ele mesmo. Personagens, física e a ambição perigosa de tentar ser tudo ao mesmo tempo. E cara, quando você coloca pessoas pra jogar dentro desse mundo vivo de Skyrim, o desafio dobra, tá ligado? Cada personagem de Skyrim não é um modelo único, não é uma criação única, não é um NPCzinho que você vai entrar dentro do jogo e vai jogar com ele e todo mundo vai ter a mesma imersão, a mesma sensação de jogar aquilo. Os jogadores de Skyrim são feitos através de um sistema de modulação. O rosto do jogador é uma mistura de formas: nariz, olhos, boca e a estrutura óssea. Tudo isso é combinado com o sistema real pelo motor gráfico do jogo. Tudo isso é feito em tempo real pelo motor gráfico dentro do jogo. Mas isso cobra um preço. Às vezes os personagens de Skyrim parecem muito estranhos, são artificiais, são criaturas vindas direto do Vale da Estranheza, quase desconfortáveis de se olhar. Mas isso não é um erro acidental, não é algo que a indústria não queria. É basicamente o preço da liberdade, é basicamente o preço de você poder fazer tudo o que você quer dentro de um jogo. As animações de Skyrim seguem a mesma lógica, elas não são completamente rígidas. O corpo do jogo tenta se adaptar ao terreno. E isso, mano, nem sempre funciona bem. E aí que surgem aqueles momentos fodidos dentro do jogo, cheios de bugs, cheios de lag, e o personagem tá todo estranho, todo torto dentro do mapa. Mas o jogo prefere isso do que arriscar a ter bonecos travados, né? Do que arriscar até aqueles NPCs tudo duro andando pelo mapa. E eu também acho isso aí muito melhor. E então, cara, vem a física, que talvez seja a parte mais ambiciosa de Skyrim. Skyrim trata quase tudo como se fosse um objeto real. Pratos, copos, livros, tudo tem física, tudo tem um corpo dentro do jogo e tudo tem um peso. Cara, tudo que você encosta cai, tudo que você empurra desliza. E cara, as coisas que caem no chão dentro de Skyrim não somem magicamente. E o mundo de Skyrim não desaparece com aquele item. Tudo fica bagunçado, tudo fica estranho, mas tudo fica criável, tudo fica coerente. E a água, cara, segue a mesma lógica da física. Rios, lago e cachoeiras não são apenas texturas, são algo vivo. A água reflete o céu, reage à luz e se mexe quando você entra em contato com ela. A transparência da água muda conforme a profundidade que você entra. E não é uma simulação perfeita, mas é boa o suficiente para pegar e enganar os seus sentidos. Novamente, é coerente e não realista. E cara, o grande problema de Skyrim é que tudo isso aqui funciona ao mesmo tempo. Física, água, clima, tempo, mudanças de humor, personagens, rotina, mundo aberto. E o motor de Skyrim tenta fazer isso tudo junto, mas às vezes falha. Dragões aparecem do nada,
personagens agindo de maneira estranha, mais estranha do que o comum. Gigantes te lançam pra fora do mapa. Mas esses produtos, cara, são subproduto da ambição. Esses produtos são resultados de uma das criações mais magníficas da história dos videogames. O Skyrim não tenta fingir que não existe. O Skyrim se faz existir. E no fim, cara, foi isso que fez o jogo marcar tanto a nossa vida. Não foram gráficos realistas, não foram milhares de polígonos na tela, não foram interações extremamente reais. Foi essa sensação estranha de que o mundo realmente existe, de que o mundo realmente está lá. Mesmo sem você, mesmo sem mim, Skyrim vive. Um lugar estável, imperfeito, cheio de bug, cheio de lag, mas está vivo, ele está lá ainda. E é um mundo que parece respirar, mesmo quando não tem ninguém olhando. E assim foi o vídeo, rapaziada. Um beijo do Magro e é nóis. Aceito sugestões de vídeo, mano. Aceito sugestões de jogos que vocês querem ver aqui no canal. Valeu? Um beijo do Magro.